Para o meu querido amigo que vive ao lado do meu mundo, escrevo com carinho e sem pressa, como quem encosta a cabeça no vidro e observa duas cidades passando ao mesmo tempo. Ainda é cedo aqui e as luzes mudam devagar, mas eu prefiro te contar o que importa antes que a ponte de tradução fique ocupada. Hoje eu caminhei pela avenida onde cada pessoa vê a mesma rua de um jeito próprio, e mesmo assim, a gente se entende o bastante para seguir junto. A minha vizinha prefere calçadas silenciosas e eu prefiro música de fundo, então a nossa esquina resolve as duas coisas sem briga. Quando nos cruzamos, ela recebe um brilho macio e eu recebo um ritmo leve, e as duas versões se encaixam como duas mãos que se conhecem. Você pode imaginar que isso é confuso, mas para nós é cotidiano como ajustar o foco de uma câmera antes de tirar uma foto. Eu queria te falar de um dia em que a ponte de tradução falhou e a cidade ficou com a respiração presa. Foi numa tarde de vento, e um alarme que deveria ser luz para alguns e som para outros, ficou suspenso entre duas escolhas. Um grupo esperou pelo clarão que não veio e outro grupo esperou pelo toque que não soou. Eu estava com uma turma de estudantes que visitavam uma estação de convivência e uma menina segurou a minha mão com força. Ela perguntou se a cidade tinha decidido nos abandonar e eu disse que às vezes o mundo tropeça, mas que a gente aprende a levantar. Os bombeiros apareceram como sempre, só que vieram em duas equipes, uma que correu para a luz e outra que correu para o som. Eu segui pela rota que meus olhos conhecem, e encontrei um senhor sentado na beira da rua, como se esperasse por alguém que não chegava. Ele parecia invisível para metade das pessoas e evidente para a outra metade, e isso doeu como um segredo mal guardado. Depois soubemos que o perfil de percepção dele estava antigo demais, quase fora de qualquer camada, como um rádio que perdeu a estação. O concerto veio devagar e a cidade respirou de novo, e todo mundo aprendeu um pouco mais sobre fragilidade. Desde então eu olho para cima quando cruzo a ponte e agradeço quando tudo desliza sem ruído. A verdade é que nós nos acostumamos com o conforto de ver o mundo do nosso jeito, e esquecemos que um pequeno erro pode separar quem se ama. Uma amiga minha vive um namoro que se encontra em duas versões da mesma cozinha, e eu sempre me emociono quando ela conta. Ela gosta de temperos fortes e ele gosta de sabores suaves, e a mesa deles resolve isso com elegância. O prato dela tem pimenta que não assusta o paladar dele, e o prato dele tem sutileza que não apaga o prazer dela. Eles riem quando brindam, porque o copo de cada um brilha com um tipo de alegria, e mesmo assim o brinde é só um. Às vezes eles se desentendem, mas não por falta de amor, e sim porque a tradução não captou a nuance de uma lembrança. Ela descreve o cheiro da infância como um abraço de tarde quente, e ele recebe isso como um silêncio perfumado que quase não tem cor. Nessas horas eles param e chamam uma mediadora, que não é uma máquina, é uma pessoa paciente com bons ouvidos. A mediadora pergunta onde está a dor e onde está o desejo, e então ajusta dois ponteiros que ninguém mais percebe. O bonito é que o ajuste não é para vencer, é só para chegar um pouco mais perto. É por isso que eu escolhi trabalhar com convivência, porque tem dias em que uma rua salva um casal, e tem dias em que um casal salva uma rua. Você me perguntou uma vez se as camadas nos afastam ou nos aproximam, e eu ainda acho que a resposta depende do cuidado. Sem cuidado, cada um se fecha na própria verdade e passa a achar que a outra pessoa é um erro. Com cuidado, as diferenças viram uma coleção de pontes, e a cidade cresce de um jeito que dá orgulho. Também tem crianças no meio disso tudo, e elas me ensinam o tempo inteiro. Uma escola aqui decidiu fazer semanas de rotação, para que cada turma experimente 3 versões da mesma praça. Na primeira semana, a praça é viva e cheia de vozes, na segunda semana, ela é calma e cheia de sombras, na terceira semana, ela é colorida e cheia de jogos. As crianças voltam falando de descobertas simples, e simples aqui é uma palavra nobre. Um menino me disse que a fonte de água tem 3 jeitos de cair,
e que nenhum deles é mentira, e eu senti vontade de aplaudir. Uma menina contou que os pombos gostam da segunda semana porque ninguém corre atrás deles, e eu ri com carinho. No final do mês, as famílias se reúnem com os professores para decidir que mistura funciona para cada criança. Alguns pais escolhem uma trilha mais segura, outros pedem mais desafios, e a escola respeita o ritmo de cada um. Em casa, a conversa continua, e a sala de jantar vira uma pequena assembleia com suco na mesa. O que me toca é que as crianças dormem melhor quando percebem que o mundo pode mudar sem quebrar. Tem gente que trabalha vendendo pacotes de tradução para arte, comida, esporte, e aí surgem histórias engraçadas. Uma vez, um turista comprou o pacote de gastronomia e achou que todos os queijos seriam idênticos, e não eram. A tradução prometia suavidade, mas o primeiro pedaço tinha uma personalidade corajosa. Ele deu uma mordida e ficou com os olhos molhados, não de tristeza, e sim de surpresa, como quem encontrou o próprio limite. A guia respirou e ajustou a intensidade no pulso dele, e a viagem ficou mais gentil. Outra vez um grupo escolheu um pacote de música, e cada um ouviu a mesma canção com instrumentos diferentes, e isso foi lindo. No final todos cantaram o refrão com vozes que pareciam primas, e ninguém precisou brigar por um estilo. Nem tudo é bonito, e eu seria injusta se escondesse as partes duras. Existem empresas que preferem vender a ilusão de segurança fácil e empurram traduções que escondem a pobreza. Quando a gente aceita só o lado belo, os problemas viram fantasmas que atravessam paredes e assustam a cidade. Por isso temos auditorias públicas e relatórios que todo mundo pode ler, e mesmo assim dá trabalho vigiar. Um auditor amigo meu diz que a corrupção começa num detalhe que ninguém olha, e eu acredito nele. Uma tarde eu fui chamada para mediar um conflito numa praça onde duas camadas se chocaram com má vontade. Um grupo acusava o outro de invadir, e o outro grupo dizia que já estava ali desde ontem, o que era verdade nos dois casos. Eu sentei no chão com uma prancheta simples e pedi para cada um descrever a praça com uma frase curta. As frases eram sinceras e desiguais e eu vi que a ponte não era técnica, era afetiva. A solução veio quando duas senhoras decidiram cozinhar juntas e o cheiro acertou a nossa resistência. A comida fez o serviço de um decreto, porque o paladar é uma forma antiga de confiança. Nesse dia eu prometi que nunca mais subestimaria o poder de um prato dividido. Às vezes eu penso em você andando na sua cidade e imagino como seria se as suas ruas também mudassem de acordo com o humor do bairro. Talvez a sua padaria preferida ficasse mais iluminada para quem acorda cedo e mais acolhedora para quem chega atrasado. Talvez o ônibus de quem está triste tocasse uma melodia de espera que abraça, enquanto de quem está animado soltasse janelas mais amplas. Eu não acho que isso tiraria a graça da surpresa, eu acho que isso ensinaria a surpresa a ser companheira. Tem gente que teme que a personalização vire prisão e eu entendo esse medo. Quando tudo combina demais com você, você esquece como é aprender com o que não combina. É por isso que as pontes existem, e é por isso que as rotas públicas nunca obedecem só a um gosto. Eu gosto de me perder um pouco nos domingos para lembrar que não sou o centro dos mapas. Outro dia eu visitei uma casa onde moram 3 gerações e 3 camadas distintas, e foi uma aula de paciência. A avó gosta de silêncio, a mãe gosta de conversas, a neta gosta de barulho de brincadeira e a casa não briga por isso. O corredor alonga o passo da avó. A sala chama a voz da mãe, o quintal espalha o riso da neta, e nenhuma perde seu canto. No jantar surge o tema que sempre surge, que é o futuro da menina e a escola mais adequada. A avó defende o caminho tranquilo, a mãe quer equilíbrio, a menina pede aventura com responsabilidade, e eu tomo nota. Propus uma semana com 3 paisagens e 3 desafios crescentes, e prometi ficar por perto para medir o conforto.
No final da semana, a avó confessou que a aventura não era um monstro, e a menina descobriu que o descanso tem gosto bom. A mãe sorriu como quem ganhou um mapa novo, e eu saí da casa com a sensação de que o mundo estava menos rígido. Quando te escrevo, eu tento não ensinar, eu tento contar o que vivi de forma clara e honesta. As camadas não são truques, elas são ferramentas, e toda ferramenta pede cuidado nas mãos. A nossa regra mais repetida é simples, e diz que ninguém deve desaparecer porque alguém preferiu não ver. Essa regra orienta desde o desenho de placas até o plano de emergência, e ainda assim a gente erra e corrige. Eu nunca esqueço do senhor que quase ficou do lado de fora do mundo por descuido coletivo. Às vezes passo pela rua onde tudo falhou e deixo um bilhete para ele, mesmo sabendo que ele já está bem. O bilhete diz que estamos atentos e que não vamos permitir que o esquecimento seja o idioma da cidade. Eu também tenho momentos de pouca esperança, e nesses dias eu lembro do meu primeiro dia de trabalho. Eu entrei numa sala cheia de gráficos e saí para visitar um jardim, e percebi que pessoas reais têm ritmos que gráficos não entendem sozinhos. A partir daí eu prometi ouvir cada detalhe como se fosse o primeiro, e isso me sustenta quando a pressa grita. Outro trabalho que me inspira é o dos tradutores de realidade que visitam hospitais. Eles cuidam para que o quarto pareça seguro, tanto para quem precisa de estímulos quanto para quem precisa de repouso. Já vi um paciente dormir melhor quando o corredor ficou mais escuro para ele e mais iluminado para a equipe, e isso me pareceu um milagre simples. Em contrapartida, há clínicas que exageram e vendem conforto como se fosse cura, e vendem silêncio como se fosse paz prometida. Quando a promessa é grande demais, o coração desconfia, e eu confio mais no cuidado que faz perguntas do que em garantias prontas. Uma amiga médica diz que a melhor tradução é a que devolve a autonomia do paciente, e eu admiro essa frase. Nos mercados de arte há debates longos sobre como expor obras sem colocar todas no mesmo tom. Alguns artistas preferem que cada visitante veja matizes únicas e outros querem que todos vejam o mesmo contraste, e ambos têm bons argumentos. Eu fico feliz quando um museu reserva um horário para experiências personalizadas e outro para uma visão comum, porque assim a cidade treina dois músculos. O primeiro músculo é o da empatia, que aceita que o outro perceba de outro modo, e o segundo é o da comunhão, que aceita que partilhemos um chão. Eu sei que você gosta de exemplos com comida, então conto mais um. Um restaurante do centro decidiu que os cardápios mostrariam a mesma receita com níveis diferentes de intensidade, e funcionou melhor do que esperavam. Os clientes pararam de culpar o prato pelos seus limites e começaram a conversar sobre seus limites com doçura. Eu ouvi um homem dizer que descobriu a própria coragem numa colher de sopa, e isso me pareceu uma poesia de verdade. Entre erros e acertos, a cidade mantém uma prática antiga que é o debate público, e nesse debate todo mundo fala com regras claras. Não usamos um palco alto, usamos bancos no chão, e isso ajuda a lembrar que somos vizinhos antes de sermos lados. Eu comparo com a sua realidade quando penso nas suas redes que ajustam o que você vê e ouve. Aqui nós aprendemos que personalização sem ponte cria bolhas, e ponte sem personalização cria cansaço. O equilíbrio é um trabalho diário que se faz com desaceleração e escuta, e não existe fórmula única. Você me pediu para contar uma história completa, e eu guardei a mais delicada para agora. Um casal me chamou para acompanhar uma audiência sobre a guarda de uma criança que adora descobrir várias versões de uma mesma praça. A mãe queria uma trilha com estímulos, e o pai queria uma trilha com pausas, e a menina gostava de passear entre as duas. Na primeira conversa, eu percebi que os dois tinham medo de perder a filha para um mundo que não reconheciam. Sentamos com calma e eu pedi que cada um contasse o que admira na escolha do outro, e o clima mudou um pouco. Eles disseram coisas bonitas que estavam escondidas pela preocupação, e dali saiu um caminho.
Propus uma semana tripla na qual a menina teria dias de cada trilha e um dia de travessia guiada pelos dois. Ela ganhou um caderno de anotações com perguntas simples, e as respostas dela foram como um mapa novo para a família. No dia final, a audiência ouviu a menina, e ela disse que se sente mais corajosa quando pode descansar no meio do caminho. A decisão reconheceu isso, e o juiz falou pouco porque não havia muito a acrescentar além do óbvio. O óbvio era que a menina ensinou os adultos a usar a ponte com ternura. Eu saí do prédio com um sol que parecia concordar, e prometi a mim mesma continuar fazendo esse tipo de costura. Nem sempre o desfecho é limpo, e às vezes alguém fica com a sensação de que cedeu demais. Quando isso acontece, eu marco um reencontro para lembrar que convivência é manutenção e não produto acabado. As pessoas entendem melhor quando veem que ajuste não é humilhação, é só um convite para confiar. Agora eu volto ao senhor que ficou preso entre as camadas porque houve um detalhe que não contei. Durante a falha da ponte, uma criança tentou cumprimentá-lo e não conseguiu, e mesmo assim ela sorriu para o vazio com esperança. Depois do concerto, ela foi a primeira a correr até ele, e os dois riram como se recuperassem um objeto perdido. Eu estava perto e senti que o mundo inteiro tinha dado um passo para o mesmo lado. Desde então eu coleciono gestos pequenos que consertam rachaduras grandes. Um bom dia dito no tempo certo vale por 3 relatórios, e um pedido de desculpas que não se explica demais reinventou um quarteirão. Às vezes me perguntam se as camadas não criam gente mimada, e eu respondo que mimado não é quem conhece o próprio gosto, é quem esquece o gosto do outro. O antídoto é cultivar cruzamentos que não ferem, e nisso a ponte nos lembra que ninguém precisa perder a própria pele para tocar a pele alheia. Outra história que gosto vem de uma biblioteca pública que ajusta o silêncio conforme o período do dia. Pela manhã as páginas quase não fazem ruído, à tarde as conversas baixas vivem nas mesas, à noite as luzes parecem respirar. O bibliotecário diz que leitura é um acordo entre olhos e fôlego e eu assino embaixo. Eu adoro quando um poeta visita a biblioteca e descobre que o seu verso ganha 2 ritmos e continua sendo o mesmo verso. Isso me faz pensar que identidade não precisa ser um bloco duro, pode ser uma dança que aceita parceiros diferentes. Do outro lado da cidade existe um campo de futebol que traduz o jogo para 5 estilos de torcida, e eu fui ver. Em uma ala, a vibração é contida, em outra é ampla, em outra é cantada, e a bola corre igual para todas as pernas. O gol sai para todos ao mesmo tempo, e cada ala grita à sua maneira, e isso é um aprendizado sobre alegria compartilhada. O treinador contou que o time joga melhor quando entende que a mesma jogada pode emocionar por razões diferentes. Eu voltei para casa com a sensação de que o esporte explica o que a filosofia demora a dizer. Falando em filosofia, uma professora me enviou um texto dos alunos sobre como definir justiça entre camadas. Eles falaram de filas que respeitam perfis especiais sem humilhar ninguém, e eu gostei da honestidade do debate. Um aluno resumiu dizendo que justiça é quando todos conseguem chegar e ainda querem voltar, e eu guardei essa frase. Você talvez queira saber se todo esse cuidado cansa, e eu admito que cansa às vezes. Mas cansa menos do que brigar o tempo todo por uma verdade única que não dá conta da vida. Cansa menos do que construir muros e descobrir que a água os atravessa. Quando alguma coisa me pesa, eu sento num banco de uma praça que respeita a minha vontade de silêncio sem silenciar os outros. Fico ali ouvindo passos em ritmos diferentes, e lembrando que viver junto é a nossa invenção mais frágil e mais bonita. Não quero que você pense que o nosso mundo é melhor que o seu, eu só quero te oferecer uma lente para pensar sobre o seu caminho. Vocês já conhecem filtros e recomendações, e talvez o próximo passo seja construir pontes que devolvam conversa e escolha. Se um dia vocês testarem algo parecido, guardem a regra que nos salvou tantas vezes, que é a regra de não deixar ninguém sumir.
Guardem também a regra de não ironizar o medo alheio, porque medo pede mão estendida e não piada. Se eu pudesse te mandar um presente hoje, eu mandaria um mapa com trilhas que se cruzam mais do que se afastam. Nesse mapa, haveria bancos para pausas e mirantes para entusiasmo, e haveria placas que pedem por gentileza. Gentileza aqui não é perfume, é ferramenta, e ela lubrifica engrenagens invisíveis. Antes de fechar a carta, eu queria te contar um segredo pequeno que me guia. Quando acordo, eu escolho um gesto de ponte e prometo repeti-lo 3 vezes antes do almoço. Pode ser ceder passagem, pode ser explicar sem pressa, pode ser agradecer quando algo funciona. No fim do dia eu confiro se cumpri, e quase sempre eu falhei um pouco, e tudo bem, porque amanhã tem de novo. Eu penso em você lendo ou ouvindo e imagino a sua rua com um toque novo de cuidado. Imagino uma loja que te percebe cansado e te recebe com luz suave, e imagino um transporte que te devolve o ânimo sem te enganar. Imagino você encontrando alguém que enxergava o mundo por outra janela, e vocês descobrindo uma varanda comum. Se isso acontecer, me escreva contando, porque histórias assim alimentam a cidade como pão morno. Eu termino esta carta com a alegria de quem atravessou a ponte sem tropeçar, e com a humildade de quem sabe que amanhã tem ajuste. Fico aqui cuidando do meu quarteirão e te esperando do outro lado com o mesmo afeto de sempre. Da sua amiga que vive no mundo ao lado, envio um abraço que respeita o seu jeito de sentir. Obrigada por ter escutado esta carta até o fim, isso me faz companhia e dá sentido ao meu trabalho. Se você gostou, deixe o seu like, porque esse gesto simples ajuda a carta a encontrar outros ouvintes. Inscreva-se no canal, porque assim você recebe as próximas mensagens quando a ponte abrir de novo. Escreva um comentário contando que parte tocou você, eu leio tudo e aprendo muito com o que você compartilha. Se quiser apoiar, use o código no canto do vídeo ou o link na descrição, a sua ajuda mantém as pontes ativas e seguras. Na descrição também há links para outras obras de séries diferentes, vale visitar quando tiver um tempo calmo. Eu me despeço com carinho e espero você no próximo episódio, que chegue com boas surpresas e caminhos gentis.